E Lucas capítulo 12, eu quero ler a partir do versículo 13, que diz assim a palavra de Deus. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por mais esse dia, essa noite. Ó Deus, no momento nos quais muitos estão em luto, muitos estão, ó Deus, em meio à guerra, muitos estão em meio a enfermidades. Desde já intercedemos, ó Deus, que tu estenda a tua mão poderosa. E aqui, ó Deus, estamos na tua casa, Senhor, para ouvir a tua palavra, para sermos renovados, fortalecidos, vencermos o medo, vencermos a ansiedade através do teu poder, através da tua palavra, que renova e fortalece, Senhor, a nossa fé. Toca, ó Deus, na minha mente, no meu coração, na minha saúde, que eu diminua, que o Senhor cresça. Enche-me com teu Espírito Santo, perdoa os meus pecados, meus erros, Senhor, e dá a revelação daquilo que tu quer falar à tua igreja nessa noite. Que possamos abrir nossos corações como terra fértil, para que a tua palavra cresça, frutifique. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Capítulo 12, Jesus ele está trazendo muitos ensinamentos. Ele fala sobre a hipocrisia, ele fala sobre a cobiça, ele fala sobre a fidelidade, ele fala sobre divisões e sinais. E aqui estamos dentro de um contexto que nos chama a atenção. Nesse ponto, Jesus tinha acabado de ensinar sobre a hipocrisia e em determinado momento, um homem na multidão, ele se destaca. Um homem no meio da multidão, ele vai até Jesus e traz um questionamento secular, traz uma petição particular. Nós sabemos que uma multidão estava seguindo Jesus enquanto ele estava aqui durante seu ministério. Hoje uma multidão segue a Jesus, nós fazemos parte dessa multidão que segue a Jesus, mas muitos naquela multidão estavam com vontades, desejos diferentes daqueles que Jesus ensinava. Muitos estavam ali com objetivos pessoais, com objetivos de ganância, com objetivos errados, porque Jesus estava ensinando, falando, como nós lemos em Lucas 8, no momento do ofertório, pregando e anunciando o reino de Deus, a salvação, as boas novas. Só que no meio da multidão, muitos iam até Jesus por diversos motivos. Iam até Jesus para tentar tropeçar em palavras. Muitos eram subornados para ir até Jesus, dar testemunho falso, fazer Jesus tropeçar em palavras. Porém, muitos também iam com fé. Jesus via fé nos corações, curava. Qual tem sido o motivo pelo qual nós temos buscado a Jesus? E é interessante que esse homem ele se destaca no meio da multidão. O homem estava no meio, ele agora chama a atenção de Jesus. Vemos isso em vários momentos, Alguém no meio da multidão chamando a atenção de Jesus. Nós temos a mulher do fluxo de sangue, nós temos o cego Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue tinha fé que se apenas tocasse na orla de Jesus seria curada, Jesus para, olha quem me tocou. Nós temos o cego Bartimeu, a multidão passando, ele ouviu o tropel da multidão, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Zaqueu, não conseguia chegar até Jesus por causa da multidão, sobe numa árvore, chama a atenção de Jesus. Só que agora esse homem, ele se destaca no meio da multidão e ele pede: Senhor, até reconhece Jesus como mestre. Cuidado, nem todo mundo que chama Jesus de mestre
está com o propósito correto, entrará no reino dos céus. Jesus fala isso. Muito naqueles dias se dirão: Senhor, Senhor. Ele até chama de mestre e fala: ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus ensinando sobre salvação, Jesus curando, Jesus ressuscitando, Jesus expulsando espíritos imundos, e esse homem preocupado com a sua herança. Esse homem leva até Jesus algo que ele estava com foco nas coisas desse mundo, algo que ele estava focado, buscando, as riquezas desse mundo. Provavelmente devia ser uma herança, grande. Provavelmente ele não era o mais velho, mas ele vai: Senhor, olha, dá ordem. Talvez ele estivesse buscando, tentou ir ali, diversos juízes, tentou ir a diversas situações, não conseguiu. Aí quando vê Jesus com autoridade sobre os demônios, com autoridade sobre a doença, aí ele vai colocar o seu problema nas mãos de Jesus. Só que agora ele fala: Senhor, dá ordem para ele dividir comigo a herança. Aí Jesus ele traz um ensinamento muito profundo. Jesus respondeu, versículo 14: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus percebeu que esse homem ele estava com um coração ganancioso, com um coração avarento. Jesus, tanto que ele ensina: olha, quem me constituiu juiz, repartidor entre vós? Porque Jesus estava ensinando, pregando salvação, e esse homem vem preocupado com coisas materiais. Temos que ter, sim, é claro, não há nada errado em você buscar o crescimento profissional, administrar suas finanças, nada errado nisso. Só que era um momento que não era propício. Jesus ensinando, pregando o evangelho, a salvação, pregando a herança eterna, a herança no reino dos céus. E ele vai colocar, estava diante do mestre, tantas coisas que ele poderia pedir, e Jesus viu, sondou que o coração dele era um coração avarento. Tanto que Jesus ensina: se ele estivesse com um coração humilde, Jesus iria ensinar sobre a humildade, Jesus iria intervir na causa dele. Mas não, ele estava com apego às coisas desse mundo. No meio da multidão tinham discípulos que deixaram tudo para seguir Jesus. Mas também no meio da multidão teve pessoas que ficaram com todas as coisas, mas não seguiram Jesus, ficaram com as coisas materiais. O jovem rico: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz: olha, ama a Deus, adora a Deus, faz isso, faz aquilo. Ele fala: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Então vai, vende o que tem, só uma coisa te falta, vende o que tem e me siga. Teve a oportunidade de ser um seguidor de Jesus, mas não o fez porque tinha muitos bens. E a Bíblia muito nos ensina sobre o perigo no tocante ao amor ao dinheiro, como vimos hoje de manhã. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. E muitos nessa cobiça se desviam da fé. E aqui Jesus diz: olha, eu não vou intervir nessa causa. Quem me instituiu partidor, só que ele diz aqui, versículo 15: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Muitos querem ter, como balança, como parâmetro, a quantidade dos bens. Pode ter, não há nada errado em você adquirir os seus bens de uma maneira honesta, de uma maneira justa, mas o coração não pode estar nisso. É o que nós vemos Jesus muito ensinando. Nós vemos, por exemplo, Mateus capítulo 6, Jesus falando, não ajuntar tesouros na terra, mas ajuntar tesouros nos céus, porque aqui a traça vem, o ladrão pode roubar, mas lá no céu está preparado o seu tesouro, o seu depósito.
Nós vemos Jesus ensinando tantas passagens, tantos momentos, né? Mais fácil, né, um camelo passar no buraco de uma agulha. Quão difícil é um rico entrar no reino dos céus do que um rico entrar no reino dos céus. Tantas passagens no tocante ao perigo que a riqueza pode trazer. Não há nada errado, tem muitos ricos que são salvos, sim, desde que não, o amor, a prioridade não esteja nisso. Jesus não está falando que é impossível, só está falando que é difícil, porque dá espaço, né? Pode dar o coração espaço ao amor ao dinheiro e desvia da fé. Porém, aqui nós vemos, então, ele recomendou: tende cuidado e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A nossa vida consiste não nos bens, mas no nosso coração. Deus não olha o exterior. Deus, quando vai chamar, quando vai sondar, quando vai procurar, Deus não vai olhar o que você tem, Deus não precisa de nada disso. Mas Ele quer um coração puro, um coração sincero, um coração que teme a Ele, coração que tem temor, coração que o ama, um coração que, olha, não está apegado. Vemos isso na Bíblia, vemos isso em várias passagens. Tanto que Jesus logo vai dizer, olha, né, a nossa vida, a vida do homem é das irmãs também, a vida do ser humano, não está, né, na abundância dos bens. E às vezes tem pessoas apegadas aos bens, tem tanta coisa e não usa nada, né? Como é que a Débora às vezes prega, né? Centopeia, tem 2 pés, mas tem 200 calçados. Enfim, não estamos falando de material, estamos falando de saber ser prudente, não colocar o coração nas coisas, mas colocar o coração em Deus, no reino de Deus. Tanto que Jesus ele vai trazer esse alerta quanto à avareza, ao amor ao dinheiro. Quando nós olhamos, por exemplo, lembramos o Antigo Testamento, eu lembro agora, por exemplo, de Moisés. Deus, né, Moisés julgava o povo, estava ficando cansado, aí quando chega o sogro de Moisés, né, Jetro, Reuel, e ele fala, olha Moisés, o que você está falando é pesado demais, você vai perecer, coloca chefes, coloca homens para que julguem as causas, e só as causas grandes vão trazer a ti. O que Jetro fala para Moisés? Ele fala características, olha, você vai escolher pessoas que temam a Deus, e uma das características é que não sejam avarentos. Por quê? Para que não viessem se corromper, julgar de uma maneira errada, por causa de uma oferta, de um dinheiro. Cuidado com a avareza, cuidado com o amor ao dinheiro. E Jesus traz uma parábola. Jesus muito ensinou por parábola. Jesus ensinou também com fatos reais, mas também muito ensinou por parábolas, para que se cumprisse, né, as Escrituras, para que assimilasse, facilitasse o entendimento das pessoas, trazia histórias do cotidiano, para que as pessoas pudessem guardar os ensinamentos. Hoje dificilmente você conhece, né, alguém nas situações das parábolas, mas Jesus ensinou muito por parábolas, que eram as histórias do cotidiano naquela época, e ele traz uma aqui. Ele lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstituí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens depósito para muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Olha que parábola, que ensinamento profundo Jesus vai trazer. Um homem, ele tinha um campo, um homem rico, e produziu com abundância, ficou mais rico ainda. Só que aonde ele iria guardar, não iria suportar. Poderia fazer tanta coisa, poderia doar, poderia abençoar outras vidas, não sei. Mas nessa parábola diz, ele fica preocupado com o que vai fazer, como ele vai guardar a sua riqueza. Aí ele fala: vou destruir meus celeiros, meus depósitos, vou construir maiores, para assim eu possa guardar, recolher todo o meu produto, todos os meus bens.
Aí Jesus vai dizer o seguinte, preste bastante atenção, versículo 19: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Nessa parábola, Jesus está ensinando que esse homem queria trazer o consolo, o descanso, a paz para a sua alma através dos bens. Enquanto que, na verdade, Jesus nos ensina que temos nele descanso para as nossas almas. O que o ser humano mais quer é sossego, é descanso para a sua alma. Não é o descanso físico, não é o descanso... Tudo isso é importante, mas estamos falando de algo mais profundo. Lá no interior, lá na sua alma, aquilo que você é, você ter paz. Jesus nos ensina isso. Por exemplo, lembra do mais doce convite? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, né? Meu fardo é leve. O que ele diz? Achareis descanso para as vossas almas. A verdadeira paz, o verdadeiro descanso para a nossa alma não está nesse mundo, não está nas ofertas desse mundo, não estão nos bens desse mundo. Jesus foi tentado nisso. Jesus, lembra? Lá no deserto, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, né? E foi tentado no pão, se é, né, no seu ministério, se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Poderia fazê-lo, mas em uma das tentações, Jesus é colocado no alto, no pináculo, e o que é mostrado para ele? Bens, os reinos desse mundo. Aí o tentador fala assim: olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorardes. E tem muita gente se prostrando e adorando o que não é Deus, por causa dos bens, por causa dos reinos desse mundo. Só que Jesus falou: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a eles darás culto. Qual tem sido a nossa perspectiva? Vivemos na época do imediatismo, do consumismo, na época que as pessoas estão colocando suas atenções nas coisas rápidas, no ter e não no ser. Bem-aventurados são aqueles que são, não é aqueles que têm. Por isso que Jesus diz assim, olha, nessa parábola, que é tão profunda, Jesus vai tratar na alma. Jesus não está tratando, né, está falando na alma. Ele diz, esse homem da parábola, olha, vou dizer à minha alma, né? Direi à minha alma, coloco a minha confiança nesses bens, vou ter paz, vou ter sossego, porque agora eu tenho bens para muitos anos. Só que aí ele está esquecendo de algo valioso, que é a eternidade, que é a salvação que Jesus tanto estava ensinando, pregando a salvação, a eternidade, a vida com o Pai. Por isso que ele diz assim, olha, minha alma, direi à minha alma, tens depósito tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. As pessoas acham que a paz está no descanso, está no comer, no beber, no se regalar com bens, coisas passageiras. É como eu disse, temos que buscar sim, não há nada errado, o crescimento profissional, não é disso que estamos falando, financeiro, estamos falando do coração, aonde colocar a confiança. Lembra do que diz o salmista, né? O capítulo 20, ele diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor que me deu a salvação. Salmo 37, 5, já citei aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Jesus nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas. Que demais coisas? Se você conhece bem esse capítulo, você lembra? O que comer, o que beber, o que vestir, são os gentios que procuram isso. Essas demais coisas serão acrescentadas, porque o primeiro na tua vida é Deus, o primeiro na tua vida é o Senhor, a prioridade na tua vida é o reino de Deus, e as demais coisas são acrescentadas. O homem dessa parábola, a prioridade era bens, era adquirir, era guardar, era colocar, né, a confiança da sua alma nessas coisas. Sabe o que Jesus vai dizer?
Jesus diz assim, versículo 20: mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Olha só, nosso dia, o nosso tempo de vida não sabemos. Aí Jesus vai dizer: louco, você está preparado, está preocupado com as coisas desse mundo, está colocando o seu coração, a sua confiança nas coisas desse mundo. Só que o dia que pedirem a tua alma, o dia que você morrer, o que você tem preparado, para quem que vai ficar? Chegou nem a fazer um testamento, né? Então ele diz aqui: olha, louco, o que tens preparado, para quem que vai ficar, para quem será? Aí ele diz no versículo 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim é aquele que foca nas coisas para si mesmo e esquece de Deus e esquece do próximo. Seja rico primeiramente para com Deus. Como? Temendo a Ele, amando a Ele, servindo a Ele, buscando a Ele. Aqui mesmo, Jesus ele vai dizer no versículo 4, digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Temer a Deus, temer ao Senhor, reverenciar, aquele medo seguido de respeito, aquele zelo em querer agradar ao Senhor. Tem faltado o temor. Por isso que Jesus traz uma palavra dura: assim é esse que está entesourando para si mesmo, está guardando coisas para si mesmo, não está se preocupando com o próximo, muito menos para com Deus, porque não é rico para com Deus. Aí lembramos, por exemplo, quando Jesus traz ali o ensinamento dos mandamentos: mestre, qual o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a sua força. E o segundo, semelhante a esse, amar o teu próximo como a si mesmo. Isso é ser rico para com Deus. Quem quer encontrar a Deus, primeiro acha o seu irmão, acha o seu próximo. Como amar a Deus se você não ama o seu próximo? E são tantas passagens. Então o segundo mandamento é semelhante: amar o próximo. Esse homem poderia ter feito tantas coisas, abençoado vidas, alimentado famintos, não sei, não estou entrando aqui, não estou conjecturando, porque a parábola não ensina, não fala todas essas coisas, mas esse homem só pensava nele, só pensava em si, ajuntava somente para si. Aí de Deus fala: seu louco, essa noite se pedirem a tua alma, e todos nós passaremos pelo juízo. Jesus nos ensina, Jesus muito falou do céu, mas também muito falou do inferno, do juízo. Paulo fala do juízo, a Bíblia fala do juízo, Eclesiastes, Salomão fala do juízo, Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Deus fala do juízo. Jesus ele fala que naquele dia do juízo, uns serão colocados à direita, serão chamados ovelhas, vão ouvir: vinde, benditos do meu Pai. Porém muitos vão ouvir, ser colocados à esquerda, e vão ouvir: apartai-vos de mim, não vos conheci. Por quê? Lembra do ensinamento de Jesus? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu, me vestiste, fui forasteiro, me acolheste, estive preso, me visitaste. Todos eles, todas essas ações que caracterizou ser colocado à direita como ovelha, todas elas balizadas no amor ao próximo. E os que foram colocados à esquerda, que serão colocados à esquerda como bodes, como vão ouvir: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Por quê? Ignoraram o próximo. Diz: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Então esse homem, Deus fala que ele era louco, queria cada vez mais e mais para si, mais e mais guardar, colocou ali a confiança da sua alma nos bens desse mundo e esqueceu da salvação da vida eterna.
Por isso que temos que trabalhar, zelar, assim é aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E eu lembro do que Jesus ensina em Marcos 8, o versículo 36, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Obrigado. Marcos 8, 36. Que aproveito ao homem, é o que acontece aqui. Que proveito ele teve? Aumentar, expandir os seus depósitos para colocar mais as suas riquezas, colocar ali o deleite da sua alma nas riquezas. Estamos falando de confiança, estamos falando de fé, de vida eterna, de crer para a salvação. Por isso que ele diz do que ele não adianta entesourar para si mesmo e não ser rico para com Deus, não crer em Deus, não acreditar em Deus, colocar a confiança nas riquezas e não acreditar, não servir a Deus. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por isso que Jesus ele traz um ensinamento profundo. Aquele homem queria para a sua alma descanso, comida, bebida. Ele diz: olha, minha alma, descansa, come, bebe, regala-te. Só que não podemos esquecer que nós temos que, na verdade, batalhar pela nossa salvação. E eu encerro dizendo que você pode e deve descansar em Deus. Diz o versículo 6: não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. É interessante que o pardal, quando nós olhamos o Antigo Testamento, por exemplo, ele valia muito pouco para ser levado a uma oferta. Pardal, aqui ele diz 5 pardais por 2 asses, porque na verdade você comprava 2 pardais por o valor de 1 asse. Então quem comprasse 4, dava 1 de brinde. Por isso que Jesus está falando: olha, os pardais valiam tão pouco, compravam 5, 4, ainda davam 1 de brinde. Mesmo tendo ao olhar natural, monetário, humano, um valor tão pouco, ainda assim Jesus diz, não se vende 5 pardais por 2, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Por isso que ele diz aqui: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais, bem valeis mais do que muitos pardais. Ou seja, você vale, você tem valor diante de Deus. Você não é um João ninguém, um Zé ninguém, um esquecido, não, você tem valor. O valor da sua alma vale mais que o mundo inteiro. E Jesus está falando: olha, se Deus cuida até dos pardais. Aí lembramos, por exemplo, que Jesus fala, no Mateus 6, porque andais ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Deixa nessa noite a ansiedade cair por terra, deixa nessa noite o medo cair por terra. Meu amado irmão, Deus cuida de você, você vale mais do que uma ave no céu. Jesus fala: porque andais ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Olhai para as aves dos céus, não semeiam, não colhem, mas Deus cuida delas. Lembramos, por exemplo, que diz, o Salmo 84: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, minha alma suspira. E ele vai dizer, se você continuar lendo lá o Salmo 84, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Olha o cuidado de Deus com pássaros, imagina com você, que é feito imagem e semelhança dele, o Deus que te conhece, o Deus que te chama, o Deus que te trouxe aqui nessa noite, o Deus que te chama pelo teu nome, e ele fala: não temais, digo-vos ainda, vocês valem mais do que muitos pardais. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Meu desejo nessa noite é que possamos fazer essa reflexão. Jesus ele está dizendo que a vida de um homem, versículo 15, não é medida pela quantidade dos seus bens.
Tenha seus planos, não há nada errado, teu crescimento profissional, mas o coração tem que estar em Deus. A prioridade não pode ser invertida, a prioridade não pode ser alterada. Ame a Deus sobre todas as coisas, sobre si mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas, sobre os bens, sobre todas as coisas, sobre tudo. E assim você vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Por isso que aqui Jesus ele traz uma palavra também muito profunda: aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei. E hoje muitos estão negando ao Senhor Jesus. Nós lemos na palavra dele, por exemplo, quando nós vamos no Evangelho de João, o capítulo 1, o versículo 12, todos aqueles que creem, João capítulo 1, versículo 12, só avançar algumas páginas, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí você avança para João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porquanto, versículo 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E João 3,18, nós decoramos, lemos tanto o versículo 16, só que o que Jesus fala no versículo 18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Meu desejo nessa noite: qual é o parâmetro, qual é a medida para a vida de um homem? Jesus fala, não é os bens. Vivemos em uma sociedade que as pessoas têm uma tendência de separar, valorizar, olhar os bens, as propriedades, participar aqui, Deus olha o coração das pessoas, olha o seu coração, valorize o seu coração, valorize a sua alma, porque você tem um valor muito grande para Deus, como nós lemos aqui. Só que Jesus falou, aquele que me confessar, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar, eu o negarei. Por isso que Jesus diz, quem crê não é julgado, mas aquele que não crê já está julgado. Então, qual o parâmetro para avaliar nossa vida? Se você está na presença de Deus, se você está com o coração com prioridade nas coisas do Senhor, no reino de Deus, meu desejo nessa noite é que nós possamos guardar essa palavra, viver de acordo com os mandamentos do Senhor Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E que nós possamos então assim proceder, saber que nós não somos medidos diante de Deus pelos bens, porque Deus ele é o dono do ouro, da prata, ele pode dar, ele pode tirar, ele faz o que quer conforme ele aprouver. Mas um coração quebrantado, um coração contrito, Deus jamais vai desprezar. Coloque-se de pé. Como está o nosso coração? Aonde temos colocado a confiança? Aonde temos buscado o descanso para a nossa alma? Feche seus olhos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nele nós temos descanso, o verdadeiro descanso para as nossas almas. Pode estar aparentemente dando tudo errado, pode estar passando no meio da provação, no meio da tempestade, mas você tem descanso na sua alma, você tem a verdadeira paz, a paz que Jesus ensinou, que Ele nos dá. Olha só, Ele nos concede. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá.
O mundo pode dar muitos bens, pode dar muitos títulos, pode dar muita posição social, mas Jesus, ele dá salvação. Por isso o coração tem que ser rasgado, não as vestes, não o exterior. Que não venhamos desanimar, que não venhamos nos enfraquecer. E se estiver passando assim esse momento, se fortaleça no Senhor. Precisamos nos fortalecer em Deus, no Senhor e na força do seu poder. Nós vamos orar. A palavra de Deus foi pregada, foi ministrada. Muitos têm colocado seus valores, seus princípios nas amizades, nas redes sociais. Muitos estão medindo quem são, nessas coisas desse mundo, nos bens desse mundo. Como nós vimos de manhã, aqueles que não misturaram, aqueles que mantiveram suas vestes brancas, vão andar, foram achados dignos de andar junto com o Senhor. Está lá em Apocalipse capítulo 3. Então esteja com a sua vida balizada pelo Senhor. O termômetro não tem que ser agradar o mundo, querer agradar as coisas desse mundo, não tem que ser querer ter as coisas, mas agradar a Deus, crer. Tudo isso é através da fé. Tudo isso é você dobrar os joelhos, você erguer a sua voz em oração, é através da fé. Vir à igreja é através da fé. É o Espírito Santo que convence. Por mais lindo, mais belo sermão que possa estar aqui esboço preparando, não convenço ninguém, mas o Espírito Santo de Deus convence. O Espírito Santo de Deus trabalha. A palavra de Deus vai no mais profundo, é viva e eficaz. Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer pela tua palavra. Aprendemos nela os teus ensinamentos, Senhor Jesus, que a vida do homem não é medida pelo que tem, pelos seus bens, mas o nosso coração estando em Ti, confiando em Ti, não em carros, não em cavalos, mas confiando em Ti, entregando o caminho a Ti. Porque aqueles que confiam em Ti, que confiam no Senhor, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Coloco nas Tuas mãos, Senhor, nossos corações, nossas mentes. Vai trabalhando, vai enchendo com Teu Espírito Santo. Vai fortalecendo. Tomando nas Tuas mãos cada causa impossível. Em nome de Jesus. E o segundo convite que eu quero fazer, todos estão de olhos fechados. Se alguém aqui nessa noite que deseja, como Jesus disse, confessar diante dos homens. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se alguém aqui nessa noite que deseja abrir seu coração, confessar Jesus como o único e suficiente Salvador, levanta bem alto uma de suas mãos. Ou se você está aqui nessa noite e deseja voltar aos caminhos do Senhor, voltar à casa do Pai, outrora esteve tão distante, mas hoje quer ter esse posicionamento, voltar para os braços do Pai e não sair nunca mais, levante bem alto uma de suas mãos para que possamos orar por você. Deus abençoe sua vida, meu amado irmão. Pode abaixar a sua mão. Volte para a casa do Pai, finque os pés, seus passos nesse caminho, ainda que estreito, ainda que de renúncia, mas é o caminho que conduz à salvação. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar por ele e colocar nesse momento nossos impossíveis e interceder também pelo momento que está sendo vivido ali na Europa. Senhor, em nome de Jesus,
Coloco nas tuas mãos teu filho, que hoje volta aos teus caminhos, que volta a casa, aos braços do Pai. Senhor, que ele não venha desistir, que ele não venha jamais retroceder, que ele venha ser, ó Deus, estar aqui te servindo, te adorando, aprendendo, conhecendo a Ti, prosseguindo em conhecer a Ti. Tu conhece seus medos, suas necessidades, seus anseios. Vem, ó Deus, e traz a calma, traz a paz, a verdadeira paz. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Abençoa, ó Deus, sua saúde, sua mente, sua família. Dá a direção. Que ele seja um soldado, que ele seja, ó Deus, um valente na tua obra, no teu reino. Ó Deus, coloco nas tuas mãos cada causa impossível aqui. Ó Deus, tu conhece cada pedido de oração aqui escrito. Às vezes escritos, Senhor, nas lágrimas, no pranto, Senhor, nas noites sem dormir. Vem com teu poder, manifesta, ó Deus, a tua glória, a tua graça. Vai, ó Espírito Santo, trabalhando, salvando, visitando, ó Deus, esse familiar que está sendo aqui intercedido. Senhor, que haja salvação na nossa casa. Também colocamos nas tuas mãos, Senhor, esse momento tão difícil, ali na Ucrânia, na Rússia, como oramos de manhã e mais uma vez elevamos aqui a nossa oração. Estende a tua mão de poder. Vem, ó Deus, cessa o fogo. Toma, Senhor, essas autoridades. Espírito Santo de Deus, faz aquilo que o homem não consegue, não pode fazer. Traz a paz. Alcança essas vidas, Senhor, essas autoridades. Que venham, ó Deus, ter a pena daqueles que estão ali, Senhor, perecendo, morrendo. Famílias, crianças, Senhor, tem misericórdia. Intervém. Envia os teus anjos ali agora, Senhor. Em nome de Jesus. E vem com a tua paz. Faz aquilo, Senhor, que está no teu coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia.